As ocasiões mais importantes da vida pedem cerimônias públicas. Quando um governante é escolhido, existe uma cerimônia pública de posse. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, existe uma cerimônia pública também para celebrar o amor e pedir as bênçãos de Deus sobre o casal. Quando decidimos dedicar a vida exclusivamente para Deus, vivendo sob a graça de Cristo, também devemos marcar essa decisão com uma cerimônia pública. Ela se chama batismo. Ele é o rito tradicional de iniciação do cristianismo. O seu nome deriva do verbo grego que significa banhar ou submergir. É por isso que o verdadeiro batismo acontece por imersão. O batismo é uma ordenança instituída por Cristo. Foi o Mestre que disse na grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. O batismo é um ponto importante do processo de salvação de uma pessoa. Ele não foi estabelecido por homens como uma forma de comprometer as pessoas com uma religião. Ele foi instituído por Deus como uma marca daqueles que aceitaram e querem viver para Ele. Acompanhe as palavras de Cristo. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Jesus criou um vínculo muito íntimo entre a salvação e o batismo. Se isso fosse feito por qualquer ser humano, poderíamos questionar, mas são palavras de Cristo e, como servos dele, nós aceitamos e pregamos essa verdade. Existem muitos outros exemplos bíblicos de que uma pessoa, ao conhecer a Cristo e suas verdades, deveria se submeter à cerimônia batismal. Um desses episódios aconteceu no dia do Pentecostes, ainda no início da história cristã. O relato bíblico diz o seguinte: quando as pessoas sentiram uma convicção no dia do Pentecostes, que lhes disse Pedro que elas teriam que fazer? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. É importante ressaltar que em todas as ocasiões em que o batismo é apresentado nas Escrituras, a cerimônia sempre é uma demonstração pública de uma decisão que já foi tomada interiormente. O batismo é um símbolo da salvação, recebida pela graça de Cristo, e não a causa dessa salvação. O importante é aquilo para o qual o batismo aponta, e não o ato em si. Mas o que representa o batismo? A Bíblia diz em Atos 22, 16 o seguinte: agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Inicialmente, o batismo representa o ato de ter a vida purificada dos pecados. Quando somos submersos nas águas batismais, estamos atestando publicamente que Cristo, a água da vida, nos lavou de todas as nossas impurezas. Outro significado simbólico do batismo é a morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida. O apóstolo Paulo explora esse significado. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. É muito clara essa simbologia, nem é preciso de maiores explicações sobre o texto.
Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo usa novamente o batismo como símbolo da morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 2-7. O apóstolo Pedro acrescenta mais um símbolo à cerimônia batismal. Ele escreveu: "E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo." 1 Pedro 3:21. O apóstolo nos diz que o batismo é um símbolo do nosso compromisso de mantermos uma boa consciência diante de Deus. E como isso é feito? Simples. Precisamos nos manter fiéis àquilo que Cristo ensinou em sua palavra. Ou seja, o batismo também aponta para a fidelidade que o cristão deve ter em relação à vontade de Cristo. É interessante analisar que Pedro e Paulo destacam o batismo como a cerimônia que aponta para a ressurreição de Cristo. Alguns cristãos querem vincular a guarda do domingo com a cerimônia que comemora a ressurreição do Senhor. Mas a Bíblia destaca o batismo como aquilo que aponta para aquele domingo em que Jesus saiu da tumba. A guarda do domingo não é bíblica. O dia do Senhor é o sábado. Cristo é o nosso exemplo em tudo que se relaciona com a salvação. Por isso, ele se submeteu ao batismo. Cristo não precisava ser batizado. Afinal de contas, ele nem tinha pecados e nem natureza pecaminosa. Mas para nos dar o exemplo, deixou com que João Batista o submergisse no Rio Jordão. Mateus 3, 16 e 17 diz o seguinte: "Batizado que foi, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Talvez você esteja pensando agora: quando devo ser batizado? Essa é uma boa pergunta. E se ela surgiu em sua mente, é porque o Espírito Santo já está trabalhando em seu coração. A Bíblia nos ajuda a entender o momento certo de ser batizado. Em Atos 8:12 diz o seguinte: "Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se os homens e mulheres." No momento em que você crer em Cristo e aceitar viver os princípios do seu reino de graça, estará pronto ou pronta para passar pela cerimônia batismal. Se for esse o caso, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Lá você será auxiliado ou auxiliada nesse processo e passará pela linda cerimônia que marcará a sua morte para o pecado e a ressurreição para uma vida mais completa em Cristo Jesus.